Boa tarde, Marcelo. Termo de depoimento número 2, relativo ao anexo número 3, relação de interlocutores da Presidência da República / PT, que presta Marcelo Baia Odebrecht. Marcelo, eu tenho como seus advogados os doutores Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Eu preciso que o senhor confirme, por favor, se eles são seus defensores e também que o senhor está aqui de livre e espontânea vontade para prestar colaboração ao Ministério Público Federal com base nos termos da Lei 12.850 de 2013. Que a sua colaboração é de livre e espontânea vontade e também que o senhor tem ciência de que os benefícios da colaboração eles dependem do conteúdo das suas declarações e dos elementos que o senhor vai nos passar. Somos defensores e estou aqui espontaneamente. Pois não. Então, Marcelo, por favor, o que pode nos falar a respeito do anexo 3, do conteúdo do anexo 3, relação de interlocutores da Presidência da República, por favor. Entre 2008 e 2015, os meus principais interlocutores, para tratar todos os temas relativos que eu tratava junto ao PT do governo federal, eram Guido Mantega, ou Palocci em primeiro lugar, depois Guido Mantega. Dentro dessa relação, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de entre 2008 e 2015 acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, e aí eu elaboro um pouco mais à frente no outro relato, teve dois momentos onde houve pedidos de contrapartida específica para dois pleitos. Tá? O resto entrava dentro de uma relação ampla, onde simplesmente ia se negociando valores em função de uma agenda grande que a gente tinha com eles, uma expectativa que existia da parte deles, e com esses valores que eram disponibilizados, eles acabavam sendo usados por orientação de Palocci seguido para fins diversos, aí desde doação oficial para campanhas políticas, isso aí principalmente das campanhas presidenciais de 2010 e 2014, para doações de Caixa 2, tanto de campanhas presidenciais, como municipais, como foi o caso do Haddad, e também até para pagamentos de Caixa 2 de campanhas do exterior que interessavam por alguma razão ao PT, o governo federal, apoiar. Pagamentos diversos, quer dizer, desde questões do Instituto Lula, que eu vou elaborar um pouco mais na frente, e também coisas como apoio a revistas, ou seja, diversos tipos de pagamentos por solicitação e autorização do Guido e do Palocci. Tá. E qual era o objetivo seu, enquanto dirigente do Grupo Odebrecht, em estabelecer essa relação com o governo? No fundo, a gente racionalizava da seguinte maneira: a relação com o governo, qualquer um do governo, ela acaba tendo que funcionar em cima de um tripé. Quer dizer, a empresa, obviamente, ela precisa ter projetos que interessam ao país, performar, ser cumpridor, isso é um aspecto. Quer dizer, obviamente que nós, como empresa, estávamos envolvidos nos principais projetos do país, investimentos e tudo mais. O segundo tripé é você ter, você ter uma relação pessoal. Agora, não adianta nada você ser a melhor empresa do ponto de vista de entregar a melhor empresa para o país e construir uma relação pessoal, se você, de algum modo também, não apoia financeiramente o projeto político. Digamos assim, como esse dinheiro vai ser gasto dentro do projeto político, aí o pedido é sempre a pretexto de campanha, quer dizer, a gente a essa altura não sabe como é,
mas tem essa terceira perna. Então, na prática, para eu ter essa relação e o governo, a gente acabava tendo que ser um grande doador para as necessidades que eles tinham. E quanto maior é a agenda, maior a expectativa que se cria do outro lado de que você vai também contribuir. Ou seja, no fundo, fica uma dívida em relação ao passado e em relação ao futuro. Certo. Tá. E eu gostaria também que esclarecesse um pouquinho mais alguns pagamentos ou algumas doações que foram feitas a partir do teu relacionamento com Antônio Palocci e Guido Mantega. Né? Isso é que eu menciono, eu tenho uns anexos específicos sobre todos os pagamentos. Certo, mas nesse anexo aqui mesmo, na parte final dele, aqui tu faz menção a alguns pagamentos que tiveram como interlocutores o Palocci e o Mantega, né? Foi, que é basicamente, isso aí eu procuro relatar cada um especificamente, mas eles tinham, basicamente as solicitações foi campanha 2010, campanha presidencial 2010-2014, e aí teve tanto o que foi oficial quanto Caixa 2. Teve municipais, quer dizer, no fundo é o seguinte, às vezes interessava o PT, ou o governo federal e o PT queria apoiar alguns candidatos e esse apoio saía dessa conta corrente que eu tinha, tá certo? Isso valia muito para as eleições municipais, mas também ocorreu alguns casos no legislativo, tá? Teve também apoios ao exterior, basicamente foi a questão de El Salvador e Peru, foi um pedido feito. Na questão teve pedidos que Palocci sinalizou, que eram para o presidente Lula, no Instituto, outras despesas que eu não sei informar o que era, porque basicamente o pedido era feito como se fosse o presidente Lula, mas não se entrava, ele não detalhava o que era. Teve inclusive a compra do terreno que era para ser a futura sede, depois que acabou não ocorrendo e se creditou de novo. E teve também, e tinha grande parte do recurso, acabou migrando, foi para a questão do João Santana, para o pagamento do Caixa 2. E lembrando que João, nesse caso, ele não era só a campanha presidencial, envolvia também, por exemplo, o pagamento para El Salvador foi para João Santana. E várias campanhas municipais que a gente apoiou, eu diria quase, aliás, todas as campanhas municipais que a gente apoiou foi naquelas em que a gente apoiou a pedido de Palocci ou Guido, via João Santana. Tá. Marcelo, eu queria só que tu mencionasse aqui, no anexo tu faz menção a uma aprovação de uma medida provisória. Como é que se deu essa relação? Foi. Que rapidamente, que depois vai ser especificado, né? Desse montante que eu negociei e disponibilizei, teve 2 valores que foram pedidos de contrapartida específica para pleitos nossos. O primeiro, que aliás foi aonde começou digamos assim, os 2 primeiros créditos dessa conta corrente, que foi o assunto do refis da crise, que foi negociado com Guido Mantega com apoio de Palocci, e o assunto do rebate de uma linha de crédito de um financiamento que teve a linha de crédito de Angola, que foi negociado com Paulo Bernardo com apoio de Palocci. Sim. Tá. E essas contas, elas tinham algum nome especial? Essa conta? Sim, eu chamava, internamente a gente chamava conta italiana, que era aquela, digamos assim, que foi da época do Palocci, depois conta pós-Itália, que era o Guido, e também chamava conta do PT. Essa conta, inclusive, alguns dos meus diretos conheciam ela, tanto é assim que, por exemplo, às vezes quando um candidato do PT
buscava algum executivo do grupo e pedia uma contribuição e não interessava ao executivo do grupo, por alguma razão, apoiar, ele muitas vezes dizia assim, fala lá com o Palocci, fala lá com o Guido, porque Marcelo tem um valor acertado lá com eles, se você conseguir arrancar desse valor, sai. Quer dizer, e aí em alguns casos desse, a solicitação veio, a autorização veio e eu bancava. Então era assim que a gente chamava internamente. E como é que era a atuação dos líderes empresariais do Grupo Odebrecht, no funcionamento dessa sistemática de solicitação no fundo, como é que eles trabalhavam? Eles recebiam demandas que levavam para ti? Ou como é que funcionava? Não, em geral, como é que funcionava? Na verdade, eu entrava, em geral, para apoiar a solução de problemas. Quer dizer, eu nunca discuti seria com o Palocci seguido, a criação de oportunidade de negócio. No fundo, seja pela burocracia do governo, seja pelas promessas não cumpridas, os problemas ocorriam, tá? Por exemplo, existia a promessa, você fez uma licitação de um investimento baseado no financiamento, você começa a fazer um investimento baseado no financiamento, aí o financiamento trava, aí o pessoal recorria a mim para eu ir lá. Então, os LEs. Então, no fundo, existiam várias demandas dos LEs de meu apoio junto a Guido, junto a Palocci, junto a presidente. Bom, eu sempre dizia, olha, a gente vai ter que pagar essa conta, porque se eu não levasse também nenhum tipo de pedido, também eles teriam mais problema de vir com a expectativa alta de contribuição minha. E eu sempre dizia para ele, se vocês me dão vários pedidos e pleitos, quando eu levo, vai criar na cabeça do governo a expectativa de que eles também podem recorrer a mim para pegar mais dinheiro. É natural. Então, o que é que o meu alinhamento que eu tinha? Então, de alguma maneira, eu procurava ratear entre os LEs o custo dessa conta corrente de acordo com os pedidos que fazia, de uma maneira mais também uniforme, porque tinha outros LEs que estavam apoiando outros candidatos, então de alguma maneira essa dinâmica funcionava assim. Então eu tinha rateado com eles o compromisso de que eles fariam esse depósito. Aí quando vinha a demanda, eu já tinha mais ou menos da onde eu ia ter esse dinheiro para digamos assim, para alimentar a conta corrente. Certo. E o funcionamento desse sistema, dessa conta corrente, ela era de conhecimento de quem, além do Palocci e do Guido Mantega, o Lula e a Dilma tinham conhecimento desse? Olha, eu não tenho nem indicação disso. Eu sei o seguinte, a Lula e a Dilma, eles sabiam da dimensão do nosso apoio, sabia que era grande, sabia que grande parte do apoio era direcionado para João Santana e outras demandas. Eu não posso dizer se eles sabiam como exatamente funcionava, e se no caso específico, eu diria que no caso específico do rebate de Angola, é provável que o Lula com eles, porque a indicação de Paulo Bernardo veio dele. Até porque Paulo Bernardo não tinha por que se meter nisso. Então, a indicação desse assunto do rebate em Angola, Paulo Bernardo seria a pessoa para conversar com a gente sobre o rebate em Angola. Na questão do refis da crise, eu não posso dizer que... eu não posso afirmar se alguém conhecia. Deixa eu reformular um pouco a minha pergunta. Eu até acredito que não houvesse um conhecimento específico de cada fato, de cada pagamento ou de alguma coisa. Agora, do funcionamento do sistema como um todo, tu imaginas que eles tivessem conhecimento dessa... Veja bem, eles claramente, essa lógica que existia é o seguinte, é óbvio que eles sabiam que a razão pela qual eu estaria doando aquela dimensão que eles conheciam é porque eu tinha uma agenda grande. Então, sabia, tanto é assim... E na cabeça deles, apesar de que muitas vezes eu levava para eles problemas para solucionar que eles mesmos criavam, quer dizer, que a burocracia do governo criava, na cabeça deles estava ajudando a gente.
Então, muitas vezes você escutava coisa do tipo, os empresários, você nunca ganharam tanto dinheiro. Você nunca... Então, é óbvio que eles sabiam que a razão pela qual a gente tinha essa dimensão de valores acertados de pagamentos era em função de nossa agenda com eles. Então, isso eles sabiam. Obviamente que existia essa expectativa. Tá, tu querias... Bom, tu ainda vai esclarecer melhor, tem um anexo específico da planilha italiana e pós-Itália, né? Vai esclarecer um pouquinho melhor. Teria algum outro acréscimo a fazer ao conteúdo desse? Não, acho que foi isso. Doutor, tem alguma questão? Não. Então, dou por encerrado o termo de depoimento número 3 relativo ao termo de colaboração número 2.